Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar construindo uma espécie de no break DC-DC, ó. Vou usar para a carcaça dele essa fonte aqui, ó. Já coloquei até o voltímetro aqui, ó, pra gente saber a tensão da bateria, né? Tá aqui, ela aqui no chão, outra parte dela, ó. Uma carcaça de uma fonte ATX de PC. E a bateria vai ser essa bateria aqui que a gente tem, ó. A bateria 12 volts já, montadinha já com BMS, tudo aqui certinho. E agora me acompanhe nessa montagem aqui, né? Me acompanhe nessa gambiarra aqui. Aí aqui, ó, vou aproveitar o próprio botão da fonte, ó, para estar ligando e desligando o vatímetro, né? Para não deixar ligado direto, pra gente estar sabendo a tensão da bateria. Aí aqui agora a gente vai estar colocando a bateria. A bateria fica mais ou menos assim. E para alimentar a bateria, né, para carregar a bateria, a gente vai usar uma fonte de notebook. Então vamos lá. Deixa eu descascar aqui esse cabo aqui. Isso aqui é a parte da fiação do voltímetro, né? É muito importante a gente ter um voltímetro para a gente saber como é que está a nossa bateria, né? Se está carregando, se não está carregando. Então é importante que a gente tenha um voltímetro. Eu vou usar isso aí. Aí a gente vai estar colocando aqui agora o vatímetro. Eu vi a necessidade de ter um no-breakzinho desse aqui, é até interessante, para quando faltar luz, né? Faltou luz, você continua com a sua internet ligada. A gente vai soldar ele bem aqui. Colocou o termo retrátil, pegou o soprador térmico. Beleza pura. A nossa bateria, deixando essa bateria mais ou menos aqui. Aqui vai ser a fiação que vai para o sistema, né? Para carregar o nosso gadget. Porta da cozinha aberta. Vou colocar a bateria aqui assim. Aqui. Mas aí eu não posso ligar direto na bateria do carregador do notebook não, porque senão a tensão é muito alta, 19 volts, então tem que usar um stop down para ele limitar a carga. Então a bateria vai ficar posicionada aqui. E aqui eu vou colocar um stop down. Eu tenho um stop down aqui para esse projeto. Essa plaquinha step down. O bom dessa plaquinha step down é que ela não precisa solda, né? Dá para usar os borne. Mas no caso aqui eu vou soldar. Ó. Você escolhe, ou tanto você usa os borne ou você solda. Mas no caso aqui eu vou soldar. Aí aqui tem ó, o in, né? Que é a entrada, onde você entra com a tensão. E o out, que é a saída. O in é onde você entra com a tensão. No caso aqui, entra com a tensão da bateria, né? Da bateria não, a tensão do carregador, que vai para o out, que é a saída, que é da nossa bateria. Essa plaquinha tá até com os terminais bem cortados. Os chineses costumam deixar os terminais desse também, a gente tem que cortar. Eu gosto muito de utilizar aqui dupla face aqui nos meus projetinhos, porque além de isolar, ela já cola, né? Ela já isola aqui os terminais, vão pegar na carcaça e já cola a placa e já fixa, né, a placa no local onde a gente vai instalar ela.
conector de entrada vai ficar aqui. Aqui, ó, na entrada aqui da nossa plaquinha, positivo e negativo. Só que no positivo eu vou ligar um diodo para que o diodo? Para ele evitar corrente reversa. O que é corrente reversa? Nós vamos utilizar um carregador de notebook, né, para carregar a bateria. O que acontece? Se a gente não usar esse diodo aqui, ó, esse componentezinho aqui, e a corrente da bateria ela vai voltar para a fonte e pode danificar a fonte. Então a gente usa um diodo que ele permite a corrente passar só de um lado. A corrente dele só flui de um lado, só vai de um lado. E aí a corrente da bateria nunca vai voltar. Então a gente usa um diodo aqui, ó, no polo positivo. Já está entrando aqui, ó, os 19 volts, né, na nossa fonte de notebook, ó. A plaquinha já ligou, ó, indicando que está passando carga, né? Agora a gente vai fazer o ajuste, né? Vamos botar o multímetro aqui na saída e fazer o ajuste dela para 12,6, que é o que a gente precisa para estar carregando as nossas baterias. DC 20 volts. Aí a gente vai precisar de uma chavinha. Achei aqui essa chave, ó. Essa aqui e essa aqui. Aí aqui a gente coloca o multímetro aqui, ó, positivo e negativo, ó. Tá dando 11,8, olha. Vamos ver se a gente consegue. (12,6). Exatamente o que a gente precisa para carregar nossas baterias de lítio, ó. 12,6. Agora a gente vai ajustar a amperagem, ó. A gente coloca aqui o multímetro aqui, ó, em 10 amperes e coloca o negativo aqui, ó, nessa ponta aqui, ó, 10 amperes, viu? E o positivo continua aqui, ó, na COM. O positivo não, o negativo continua na COM e o positivo a gente tira da VMA aqui, ó, coloca na 10 amperes e coloca escala de 10, ó. Aí aqui a gente, ó, vai dar um curto aqui na placa, ó. Quando a gente botar aqui vai entrar em curto, ó, positivo, viu, ó? Ele tá me entregando 3 amperes. Eu vou estar para 3 amperes, eu acho que é o suficiente. 3 amperes e meio. Vou deixar em 3 amperes e meio, acho que é o suficiente para carregar a bateria e manter o roteador funcionando, né? Aí aqui é muito importante, ó. Vai medir voltagem. Vamos desligar ele e voltar essa paradinha pra cá, ó. Senão a gente queima o nosso multímetro. Aí vamos botar em 20 e vamos ver. Negativo, positivo. É isso aí, ó. 12,5. Agora vamos fazer a conexão com a bateria, né? Essa bateria, isso aqui esquentou. Essa bateria vai ficar aqui. E essa parte vai ficar aqui, que é a parte onde vai para as conexões.
Isso aqui é onde a gente vai ligar ali, ó, para receber a carregamento, né? O chip tá esquentando muito. A gente vai ter que colocar alguma dissipação de calor nele. Vou usar esses dois blocos aqui, ó. Dois dissipadores que eu tenho aqui, ó. Isso aqui foi tirado de uma placa de sucata de TV, ó. Vai ficar aqui, ó. A ideia é assim, ó. Ficar aqui em cima. Aqui atrás dele eu coloquei o dissipador que estava na frente, ó. Então vai ficar assim, ó. E esses dois aqui. Isso aqui ele vai ficar rebitado aqui, ó, na carcaça, né? E o bom é que a própria carcaça vai ser usada para dissipar também o calor. Vamos deixar ele aqui de lado aqui. E vamos rebitar agora esse bichinho aqui, ó. Vamos fazer com que esse dissipador fique uma peça só. Agora a gente vai construir o nosso dissipador de calor. Galera, e vale lembrar que o ideal não é fazer isso, ó. Eu tô furando com a placa montada, só desconectei aqui o cabo, né, positivo, né? Porque aqui sai lima. Uma liminha dessa encostar em qualquer componente aqui, se ela estiver energizada, pode dar um curto. Então, o certo é você medir tudinho certinho e fazer o furo só na carcaça para depois montar o projeto, né? Mas como a gente aqui faz tudo na improviso mesmo, né? Vai ficar assim, porque eu não quero desmontar tudo. Aí o que eu faço? Depois eu pego um papel, ó, coloco álcool isopropílico, pego papel higiênico, um pouquinho de álcool isopropílico, e eu vou limpando toda essa área aqui onde eu furei, ó. Para tirar toda a lima que tem ficado aqui, né? Porventura ter ficado alguma lima, ela sai agora.
Mas o ideal não é fazer isso, o ideal é você furar a carcaça antes, né? Ver onde é que vai precisar fazer o furo e furar sem ter nada montado. Então galera, finalizando aqui a montagem do nosso mini no break. Teve algumas alterações. O step down eu tive que trocar. Por que, Reginaldo? O outro step down não funcionava? Não. Mas o step down também dava certo o projeto. Mas o problema foi que eu estraguei 2 step down. Não foi só um, foi 2. Meu Deus, como é que alguém faz isso, cara? E pelo mesmo motivo. Eu fui fazer um ajuste de tensão e fiz um curto. E não foi só um, foi em 2. Ai, Jesus. Aí na mesma hora queimou. Chega a sair fumaça. Então, ainda bem que eu tinha esse aqui reserva. Só que esse aqui é um step down e step up, né? Mas enfim, vai funcionar da mesma forma, né? Isso aqui eu vou ver depois se eu consigo arrumar. Mas eu creio que vai ser um pouquinho difícil porque é umas pecinhas, é uns componentes bem pequenos aqui na entrada. Mas enfim, depois eu vejo isso. Mas enfim, o nosso mini no break tá aí, ó. Funcional. E o esquema dele é assim, ó. Aqui entra até 50 volts, né? Que esse step down aqui ele regula até 50 volts, ó. Mas no caso aqui eu tô entrando com a fonte de notebook, ó. Tá entrando 19 volts com a fonte de notebook que passa pela entrada, que vem pelo esse conector, que vem aqui, que tá na nossa entrada do nosso step down, que é aqui, ó. Na nossa entrada, no positivo tem um diodo, que esse diodo vai fazer com que a corrente, né, com que a tensão da bateria não volte para o carregador. Porque se a gente não fazer isso, a gente pode danificar o nosso carregador. Então esse diodo ele só permite o fluxo, né, de tensão de um lado. Aí ele está aqui junto com o positivo que vai no nosso step down. Como o diodo esquenta um pouquinho, eu fiz essa maracutaia aqui, ó. Coloquei um dissipador de calor bem pequenininho e amarrei com enforca gato, ó, no diodo. Aí o diodo está aqui, ó. Aí aqui é a entrada, né? E a saída tá aqui, ó. A saída dele é para carregar a bateria e da bateria sai essa fiação aqui que vai nesses 2 conectores que vai ficar aqui, ó. Esses 2 conectores de mola aqui, né? Esses dois conectores de mola vácuo, ó. Aí aqui vai ser o barramento positivo e o barramento negativo. Dá para utilizar no roteador, né? Mas aqui no caso eu vou utilizar ele com câmeras, né? Então eu vou ligar 2 câmeras nele. E vou estar ligando também um RAM, né? Aí por isso eu coloquei o conector vago, ó. Senão eu tinha colocado um outro conector desse, né? Mas aí para não furar aqui, fazer uns 3 furos, aí eu tive a ideia de colocar o conector vago, ó. Porque aí aqui sai todos os positivos e aqui sai todos os negativos. Então tá aqui. E aqui ficou um voltímetro, ó, só para gente saber a tensão da bateria, né? No momento tá 10.3, eu tô carregando ela. E é isso, galera. Então esse aqui é o meu mini no break. Só para você ter a ideia, se você for criar um, né? E tem várias formas de fazer. Eu já vi gente que não utiliza o step down. Eu já vi gente que utiliza o step down na saída. Utiliza 2 step down na saída, né? Um para receber a tensão e um outro para ele ajustar a tensão travada em 12 volts. Mas aqui, como os equipamentos câmera e até mesmo o roteador, se você for ver, eles funcionam a 10,5 até 11, até 13 volts, Então, não há necessidade de colocar mais um step down, step up, né? Só para esquentar. Aí eu estou usando aqui, simplesmente aqui na entrada, porque a fonte que eu estou carregando é uma fonte de notebook, né? 19 volts. Se eu tivesse aqui uma fonte de 12,6 travado, eu não precisava estar usando um step up aqui. Simplesmente era só a bateria, né? Conectar positivo, positivo, negativo, negativo e conectar diretamente na bateria. Mas como a minha entrada tem uma voltagem maior, aí eu tenho que usar um regulador de tensão, né? Para poder diminuir. Mas se não fosse, era só bateria. E até seria melhor, né? Porque eu não tinha que botar esse monte de dissipador. Porque quando ele está recebendo 19 volts, se transformando em 12,6, né? Ele esquenta pra caramba. Por isso que eu coloquei esses dissipadores aqui, ó. Então é isso, galera.